Obrigado, pastor Alípio. Graça e paz, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui no meio de semana, mesmo com toda essa chuva. Parabéns a você, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Tendo em vista que tudo que diz respeito à fé também implica em disciplina, implica em dedicação, empenho, esmero, né? E não por um mero ato religioso, mas expressando um desejo sincero da alma, da tua mente, do teu ser, em estar diante de Deus e de poder estar diante dos irmãos. Semana passada nós encerramos as casas onde Jesus entrou, né? Tivemos a nossa celebração. No mês de dezembro nós teremos um outro tema que nós vamos abordar. E hoje nós temos um tema avulso. O tema avulso é quando nós estamos aguardando o início de uma definição para irmos em sequência. E sempre é bom um tema avulso porque nós também podemos orar a Deus, assim como num tema específico, e dizer a Ele: Senhor, o que mais o Teu povo está necessitado? Porque quando nos reunimos para melhor. Não é a liturgia, o costume, a tradição que nos traz aqui. O que nos trouxe aqui é um desejo de sermos pessoas melhores. E somente Deus, em parceria conosco, nos concedendo o Seu Espírito Santo e a Sua Palavra, é que tem essa capacidade de lapidar, de trabalhar no nosso mundo mental, espiritual, emocional, na nossa integridade, no nosso ser como um todo. E ninguém mais do que Ele tem o interesse de abençoar o seu povo, não apenas com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais, aquelas que dizem respeito ao seu mundo interior, à sua mente. E nós percebemos, mais do que nunca hoje, o quanto eu e você precisamos da direção de Deus, do lapidar de Deus. Quando eu era muito jovem, eu sempre fui muito tímido, acredite se quiser, mas é verdade. Estar aqui à frente hoje é fruto de um milagre, na verdade, né? Porque a timidez sempre pontuou a minha vida pessoal. E havia um sentimento muito forte no meu coração de solidão. A sensação de que não há ninguém neste mundo ou neste próprio universo que me entenda, que me ouça, que me escute, que fale comigo como eu sou. E isso mesmo tendo nascido no lar evangélico, mas entre os 13 até os 17 anos, aquela fase de adolescência, você entra numa crise existencial e aí você acaba se afastando da fé até que você encontra um sentido mais concreto, mais definido na própria fé. Mas mesmo assim eu me lembro que lá pelos 16, próximo dos 17 anos, soava no meu coração e na minha mente, mesmo não estando convivendo diretamente de uma maneira mais constante na Igreja de Jesus, soava no meu coração uma voz. Sou batista desde berço, viu, queridos? Mas não delimito a ação e o agir de Deus e nem a sua voz, a sua capacidade de falar conosco, porque Deus extrapola as esferas denominacionais e convencionais da teologia. E Deus sussurrava no meu ouvido: você tem algo a dizer ao mundo. E eu, na minha limitação e na minha introspecção, eu dizia: como? Como isso pode acontecer? É praticamente impossível. Nesta noite, queridos, eu queria compartilhar com os irmãos a voz do Senhor. Esse ano eu estive lendo o Salmo 29 e já compartilhei ele no culto do Orvalho, compartilhei também no artesanato. Em alguns momentos eu pude compartilhar o Salmo 29, porque
o Salmo 29 impactou, marcou muito o meu coração, porque ele trabalha com 7 características da voz de Deus. Nós vamos percorrer um pouco, não tão profundamente, mas vamos pensar um pouco sobre essa questão. Por quê? Amados, nós estamos no século 21. O século 21 é o século da informação, da tecnologia, da comunicação rápida, do Facebook, do Instagram, da internet, do WhatsApp e todas essas formas de comunicação. Mas nunca na história da humanidade o homem viveu na solidão da sua alma tão intensamente como hoje. E eu digo, os de fora e os de dentro. Hoje eu acredito que mais do que nunca nós precisamos restaurar essa verdade, que é uma verdade, eu diria, como uma pepita preciosa. Entre tantas pepitas de ouro e diamante que nós temos na Escritura, essa é uma delas, preciosíssima, que é: Deus fala com seu povo, Ele tem voz. E é isso que o diferenciou dos deuses, os falsos deuses da antiguidade, os quais têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, e portanto são inoperantes. Desde o início do surgimento, tanto de nós como de todo o universo, a Escritura é pontuada, é marcada, é salpicada por esse princípio. Qual é? Deus comunicando, seja com a natureza, recebendo da natureza adoração, louvor, como nós vamos ler, e seja nossa, seres humanos. A minha pergunta é: o quanto você tem ouvido a voz de Deus em 2019? E o quanto você deve propor a ouvir a voz de Deus em 2020? Por quê? Sem a voz de Deus, nós corremos o risco de cairmos na religiosidade, na ociosidade, na ansiedade, na insegurança, porque todo o respaldo, toda a estabilidade que a voz de Deus produz no interior da alma humana é única, é real, é verdadeira, é operante e é experimental, está ao alcance dos seus filhos. Mas hoje nós agimos o contrário, somos falastrões, queremos postar quem somos, o que estamos comendo, o que estamos fazendo, as nossas opiniões, somos falastrões, queremos falar, e a Escritura vem na nossa direção e diz assim: olha, Deus fala de maneira sussurrante, de maneira meiga, e se você não estiver atento, você terá grandes dificuldades de ouvir a voz de Deus, e muitos outros ruídos pontuarão a sua vida, marcarão a sua vida de tal maneira que você viverá muito mais a sua humanidade do que a sua espiritualidade. Consequentemente, os prejuízos serão grandes para a sua vida e para a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Portanto, queridos, nessa introdução, eu quero deixar claro para vocês essa verdade. Deus tem voz, porém a sua voz só é captada, percebida por um coração quebrantado, um coração de um adorador e de uma adoradora. O que nós fizemos aqui na introdução do culto foi entronizar os louvores de Deus para que o teu coração e a tua mente esteja preparado para ouvir o que Deus tem a dizer ao teu coração. Mas se na tua mente, no teu coração, estiver bombardeado toda essa comunicação intensa do século 21, você não está aqui de ouvido, você está aqui de corpo. E você acaba não ouvindo o que Deus tem para a sua vida e para a sua existência. E, consequentemente, nós nos tornamos fragilizados. Essa é uma verdade a qual eu e você precisamos valorizar, compreender, entender a dinâmica, como Deus fala, de que maneira, como eu posso discernir a voz de Deus das vozes que não são de Deus, como eu posso captar, compreender a voz de Deus
em detrimento de tudo aquilo que esteja acontecendo à minha volta. Quais as características da voz de Deus? Deus tem voz? Tem. Já de partida nós saímos dessa reflexão subentendendo isso. Acredite, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da glória, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Magnífico, o El Shaddai, fala conosco. Amém, queridos? Isso é muito precioso, amados. Isso é muito precioso. Isso faz toda a diferença entre a tua estabilidade e a tua instabilidade, entre o teu anseio e a tua tranquilidade, entre os teus sonhos possíveis e as angústias que podem pontuar a sua ou a minha vida. Então Deus fala conosco. E Davi, no Salmo 29, vai nos trazer informações a respeito de como nós devemos nos aproximar de Deus e nos prepararmos para ouvir a voz dele e quais as características distintas da voz do Senhor. Então o nosso Deus, ele fala, o nosso Deus se revela, ele demonstra o seu poder e ele interage conosco. E o que é melhor, ele fala na nossa individualidade. A sua fala é subjetiva. E o que é mais interessante ainda, a linguagem de Deus é universal. Ela equivale, ela alcança todos os povos. O mesmo Deus que fala ao coração do brasileiro, fala ao coração do chinês, do sul-americano, do africano, do latino-americano, do indiano, do asiático. É o mesmo Deus que, da mesma forma que está procurando corações e mentes aqui, para que ouçam a sua voz, nesse exato momento, pode estar em outras partes do mundo, homens e mulheres reunidos, e Deus está lá ministrando e falando ao coração deles, porque Ele é Deus das nações, Deus de todos os povos. Ele não é apenas o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a humanidade. Isso não é universalismo, isso diz respeito ao caráter e à autoridade de Deus sobre todos os povos, línguas e nações, os quais se apresentarão diante dele. Alguns se prostrarão diante do sumo juiz para receber a sentença, mas se prostrarão. Outros se prostrarão em adoração ao Cristo de Deus e serão acolhidos pelo Deus Pai. Uns acolhidos pelo Deus Juiz, outros acolhidos pelo Deus Pai, Redentor. Mas Deus é Deus de todos e Ele fala como sumo juiz a todos os corações. Salmo 29 nos diz assim, o salmista, na nossa versão, Nova Versão Internacional. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Algumas versões, filhos de Deus, poderosos, em algumas versões, né? Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor, dediquem a Ele, reconheçam nele a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então, nesses primeiros 2 versículos, nós encontramos o convite de Davi, que praticamente nós podemos encontrar também no Salmo 96, aonde o poder e a glória, o caráter de Deus precisa ser adorado, reconhecido entre nós, entre os seus adoradores, entre aqueles que temem ao seu nome. É por isso que nós sempre insistimos, não fique em casa, não cometa o erro de ficar na sua casa, no conforto da sua casa, viu, querido? Enquanto a sua igreja está adorando, porque quando a igreja está adorando, ela está manifestando a glória, ela está dizendo ao mundo visível e ao mundo invisível, às potestades, aos reinos espirituais, nós estamos declarando: Deus é soberano,
Ele reina sobre todos e Ele fala com aqueles que o buscam e temem o seu nome. A sua glória se estende de uma extremidade à outra do universo. Quando nós nos reunimos aqui, é para adorar ao Senhor. Infelizmente, muitos de nós adentramos por aquelas portas mais preocupados com as respostas de Deus para trazer soluções aos nossos problemas, do que propriamente em adorá-lo, em reconhecer a sua glória, em dizer aleluias, glórias ao Deus Pai, porque Ele faz tremer a terra e os céus. Glória ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele falou e do nada o mundo veio à existência. A sua voz ressoou por todo o universo e o caos que havia ganhou ordem, ganhou forma, ganhou vida, ganhou dinamismo. Ele falou e as coisas que nem existiam vieram a existir por conta da autoridade da sua voz. Esse é o nosso Deus, é Ele que nós adoramos, é diante dEle que nós nos prostramos. Na mesma proporção, nessa mesma direção, o salmista no Salmo 96, ele nos convida a, quando entrarmos aqui, tudo bem, é legítimo o teu pedido de oração, a tua necessidade, o teu emprego, a tua luta com a tua enfermidade, mas quando entrares aqui, o louvor e a adoração devem ocupar primeiro lugar, a prioridade. E o salmista no Salmo 96, ele também faz esse convite quando diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao povo de Deus, ó famílias da terra, ao Senhor, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoem o mar e tudo o que nele existe, regozijem-se os campos e tudo o que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele venha julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém, queridos? Nenhum STF consegue mudar o julgamento dele, porque ele é eterno. É diante desse Deus, com esse quilate, que eu e você somos convidados a nos prostrarmos e adorarmos. A partir do momento em que nós, então, adentramos a presença dele, ou entramos na presença dele com essa adoração, com essa intensidade, aí a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente se abre, porque o Espírito dele nos capacita para ouvirmos a voz dele, e um culto como esse sai da esfera da ortodoxia e da tradição e se torna uma experiência viva com o Deus que fala, desde que haja adoração e intensidade no meu coração, no sentido de que fala: Senhor, Senhor, sem a tua voz eu me sinto perdido. É o que acontecia comigo na solidão da minha alma, entre os 13 até os 18 anos de idade, até que eu encontrei Jesus. Havia uma profunda solidão pelo sentimento de que não há ninguém nesse universo que me ouça, não há ninguém que possa interagir comigo, não há ninguém que entenda os conflitos meu interior. Não posso compartilhar com ninguém ao meu lado, porque ninguém entenderá. O máximo que haverá é dó, piedade, e eu não quero isso. Gostaria de encontrar alguém que pudesse se comunicar, e isso só se deu no dia em que eu conheci Jesus, e a partir daí eu aprendi a me relacionar com o Deus eterno,
através da oração, numa comunicação terra e céu, e através da palavra dele, do seu Espírito, aonde os céus se comunicam conosco na terra. Amados, isso faz toda a diferença na vida de um filho e de uma filha de Deus. Já se diz que a nossa geração do século 21 tem se caracterizado por uma geração extremamente fragilizada, exatamente por conta da falta dessa comunicação. Somos um povo até que oramos, fazemos a comunicação terra e céu. Muitos de nós somos dedicados aos nossos momentos de orações aqui, mas não somos tão dedicados e empenhados no contexto da audição, de ouvirmos a voz de Deus. E por isso muitas vezes gastamos tempo nos nossos núcleos de oração e somos ainda difíceis de relacionamento. Há pouca mudança na nossa vida, há conflito nos nossos ambientes familiares, há desajuste na nossa maneira de lidarmos com as adversidades, com as contrariedades. Os nossos relacionamentos muitas vezes são pontuados mais por desavenças do que por concordância. Mas, no entanto, há comunicação aqui entre terra e céu. Mas Deus nos convida a termos uma comunicação, a recebermos uma comunicação céu-terra. É Deus falando conosco. E a voz de Deus é inconfundível. Vamos a algumas características no Salmo 29, para nós estarmos caminhando. Salmo 29, seguindo do versículo 3. Versículo 2, ele faz esse convite para adoração, 1 e 2. No versículo 3, ele começa a transcrever, ele começa a esclarecer as características da voz de Deus. E aí ele diz assim: a voz do Senhor, versículo 3, Salmo 29, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Autoridade sobre a natureza, controle sobre todas as coisas. Quando se diz que a voz do Senhor ressoa sobre as muitas águas, o que vem à sua mente? Em que dado momento do Novo Testamento a voz do Senhor ressoou sobre as muitas águas e essas muitas águas foram administradas, controladas? Quando foi isso? Vamos lá, igreja. Quando a voz do Senhor ecoou sobre as muitas águas? Foi no Evangelho. Foi com Jesus, que é a voz encarnada de Deus. Havendo Deus antigamente falado-nos através dos profetas, através de sonhos, visões, falou-nos nos últimos tempos através do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Amados, se nós entendêssemos isso um pouquinho mais profundamente, nós vibraríamos e seríamos pessoas extremamente revolucionárias em todo o contexto que nós venhamos a interagir, a viver. Não estaríamos apenas nos dedicando a momentos de adoração, mas seríamos pessoas que sairíamos pelo mundo como a igreja primitiva. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Por quê? Porque entenderam a voz do Senhor, entenderam que a voz do Senhor se materializou no Cristo. Portanto, Ele, o Cristo de Deus, era digno de eu oferecer a minha própria vida em sacrifício a Ele, porque Ele traz consigo uma suficiência em todos os sentidos, seja na esfera espiritual, humana, intelectual, física, psicológica, mental. É nele que nós subsistimos, porque Ele é a voz encarnada, Ele é a voz de Deus materializada. No dia em que Lucas 4 registra que ele entrou ali na sinagoga, e ele começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar libertação aos cativos, pôr em liberdade os prisioneiros, libertar os oprimidos e os contritos de coração, restaurá-los e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro e ali, queridos, aleluias, o Deus eterno desceu até nós. O Deus eterno veio falar conosco tete a tete. E é exatamente esse Deus eterno, na pessoa de Cristo Jesus, que caminha sobre as águas.
É esse Deus que se levanta com os discípulos apavorados: Senhor, o mar está bravio, salva-nos, Senhor. E ele se levanta e ele declara: aquietai-vos, mar. E o mar fez-se bonança, porque a voz do Senhor está sobre as águas e sobre as muitas águas. Amados, as águas estão afogando você? Águas ou mágoas, bem parecido, estão afogando a sua vida. A angústia, o desespero está assolando a sua vida. O sentimento de culpa, o sentimento de fracasso por se declarar filho ou filha de Deus e não consegue administrar as muitas águas que abalam constantemente o teu casamento, as tuas emoções, os teus sonhos do futuro, os medos que vêm sobre sua vida. Deus diz: eu sou Deus e eu dou ordem. A minha voz ressoa sobre as águas. A minha voz provoca trovões, raios, relâmpagos e faz com que toda a natureza se submeta à minha autoridade, porque a minha voz é uma voz esplendorosa. Versículo 4: a voz do Senhor é poderosa. Amados, dou a vocês poder e autoridade. Repreendam o mal, saiam pelo mundo, preguem o evangelho, vivam uma vida abundante, e eu serei com vocês todos os dias da vossa vida. A voz do Senhor tem autoridade, e essa mesma autoridade foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, diz a voz do Senhor, na pessoa de Jesus. E agora eu compartilho com vocês, meus discípulos, meus seguidores, vocês que me amam, que me adoram, eu compartilho essa mesma autoridade. A autoridade, poder e autoridade na sua vida, querido. Pastor, quem sou eu? Não sou vocacionado. Amados, um dia foi instituído sacerdócio com vestes, com trajes, com toda uma liturgia, e esse sacerdócio foi transferido e outorgado a todo o povo de Deus, o qual é chamado de sacerdócio real, sacerdócio universal de todos os crentes. Não há oração do pastor que é mais forte do que a tua oração. Você impõe as mãos, porque a voz de Deus outorgou a você esse poder e essa autoridade. Você impõe as mãos e demônios podem ser repelidos, enfermidades podem ser restauradas, corações quebrantados e contritos podem ser renovados. A sua própria vida pode ser mudada e ganha uma dinâmica completamente diferente. Mas, no entanto, nós ainda estamos no contexto religioso, onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, é que fazem o trabalho e os demais assistem. Não, não, povo meu, ouçam a voz do Eterno, que vem ao vosso encontro e diz: eu concedo a vocês, eu abençoo vocês, eu falo ao coração de vocês, eu torno vocês pessoas bem-sucedidas, não apenas materialmente, mas psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, pessoas integrais, pessoas que na sua totalidade são bem resolvidas, não pessoas mal resolvidas. Tudo bem que o ambiente de uma igreja é como um ambiente de hospital, onde nós nos dirigimos aqui para adorar a Deus, ouvir a sua voz e sermos tratados uns pelos outros. Mas é um ambiente que você e eu não devemos ficar na UTI muitos anos. Podemos ficar na UTI por algum tempo, mas temos que ir para o quarto. E depois do quarto nós temos que sair para o mundo e abençoar o mundo, amados. Quantos de nós vivemos espiritualmente na UTI boa parte das nossas vidas? Manquitolando, fracassando aqui e ali, vivendo mais de fracassos do que propriamente de ações e uma qualidade de vida bem-sucedida. E isso está vinculado ao quê? A voz do Senhor, que não ecoa muitas vezes na minha ou na sua mente. A voz do Senhor que é poderosa. Ela não é poderosa na sua estética, ela é poderosa no seu efeito, porque ela traz consigo o caráter de Deus, o qual nos diz: povo meu, há porventura alguma coisa impossível ao Eterno? Não, claro que não. Faço o órfão habitar seguro, torno a viúva uma mulher feliz, torno alguém preterido, como alguém, me torno ele amado ou amada, aceito ou aceita.
Então a voz do Senhor, versículo 4, ela é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade, de nobreza, de educação, de respeito. É por isso que ele diz: estou à porta e bato. Os demônios arrombam a porta e violentam a personalidade das pessoas. O nosso Deus, com a sua voz sublime, ele diz: eis que estou à porta e bato. Gentilmente, se alguém abrir, eu entro. Ceio com você, tomo café com você, vou almoçar com você, serei o seu Deus real e presente, estarei com você todos os instantes. Quando você fracassar, eu serei o teu apoio, te concederei o perdão, caminharei com você, construirei uma bela obra de arte, um poema lindo na sua vida, desde que você ouça a minha voz, que é uma voz poderosa e majestosa. E além do mais, por você ouvir a minha voz, eu estarei com você todos os dias, e quando você descer à sepultura, assim como meu Filho Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu, pelo poder da minha voz, ressuscitarei você e conduzirei você para mim mesmo. E tudo aquilo que você perdeu no Éden, eu reconstituirei e lhe manifestarei a minha glória. Amados, é tempo de ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de deixarmos as múltiplas vozes que ecoam mais como ruídos do que vozes, e voltarmos o nosso coração para a voz do Senhor, porque ela é majestosa. Versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. É muito interessante, você pode pesquisar essa questão do cedro, dessa madeira nobre, que é oriunda do Líbano e toda aquela região. Até na bandeira do Líbano você vai ter lá um cedro que é símbolo de longevidade, de firmeza, de estabilidade. Mas aqui nesse texto, o cedro é sinônimo de prepotência, de arrogância, de jactância, de autossuficiência, de capacidade da soberba. E o Senhor diz: a minha voz quebra os cedros, porque o Senhor exalta aqueles que se humilham, e o Senhor abate aqueles que se exaltam. A voz do Senhor hoje nos diz: você é cedro, em alguns pontos você deve até ser parecido com o cedro, porque nas tempestades ele se torna mais firme, e as suas raízes aprofundam ainda mais, tanto o cedro como o carvalho, como as palmeiras, que com os ventos elas deitam, mas logo em seguida elas voltam, porque têm raízes profundas. Mas no que diz respeito à arrogância e autossuficiência, o século 21 é marcado também pela autossuficiência. Achamos que somos donos da vida, achamos que somos donos do nosso futuro. Achamos muitas vezes que podemos tomar as nossas decisões aleatoriamente, sem consultarmos o Senhor, sem ouvirmos a voz poderosa dEle, sem nos prostrarmos e perguntarmos: Senhor, qual a Tua vontade para a minha vida? E aí, de jactância em jactância, de soberba em soberba, a voz do Senhor vem ao nosso encontro e diz: eu quebro, eu desfaço, eu quebro os cedros. Mesmo os cedros milenares, porque tanto o cedro como o carvalho são árvores milenares. Tem árvores de 3.000 anos, de 1.000 anos, com troncos de 14 metros. Eu estive lendo a respeito disso para poder compreender um pouquinho. É incrível, é interessante. Mas Deus diz: não há arrogante diante de mim. Um dia o líder da Coreia se prostrará diante do Deus eterno. Um dia Stanley se prostrará diante do Deus eterno. Um dia todos os tiranos que houve na terra se prostrarão diante dele. Não desanime no Brasil, queridos, por mais que pareça que a injustiça prevaleça lá. Sabe por quê? Há um Deus que é o justo juiz e julga todos os povos com justiça e equidade. É o Deus cuja voz é poderosa, é majestosa, e também quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, que é símbolo de segurança, de estabilidade. É muito interessante essa figura de linguagem aqui que utiliza essa madeira. Ele faz, versículo 6, ele faz o Líbano saltar como o bezerro, e o Sírion como o novilho selvagem.
A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. É por isso que Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Há iluminação, há aquecimento, há purificação, há também juízo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, ou propaga fogo. Versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aparentemente, falando a respeito de terremotos, alterações naturais, mudanças, cataclismas, alterações daquilo que estava relativamente estagnado. E aí você pode dizer, tua vida está um deserto, você precisa da voz do Senhor para tremer esse deserto. Para quem sabe abrir esse deserto ao meio e fazer surgir novas coisas. Quem sabe desfazer tudo aquilo que de repente tem sido efeito nocivo, tem trazido efeito nocivo à sua vida, seu casamento, ao seu relacionamento. A voz do Senhor, última característica, retorce, versículo 9, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam, glória, glória, glória. Amados, olhem para mim, não há glória sem a voz do Senhor. Não há glória na vida de quem não ouve a voz do Senhor. Não há manifestação de glória, de beleza, de plenitude naqueles que não ouvem a voz do Senhor. Todas essas características da voz do Senhor vão gerar uma vida dinâmica, uma explosão, um dunamis de Deus na sua alma. E como nós estamos precisando nesse século 21, o século dos paradoxos. Nunca o homem evoluiu tanto na ciência, nunca o homem foi tão doente. Nunca houve tantas possibilidades de diversão, nunca o homem foi tão triste. Nunca houve tantas possibilidades de conhecimento, nunca o homem foi tão ignorante. Nunca houve tantas possibilidades de cultura e arte, nunca o homem foi tão bruto, tão estúpido e tolo. É o século dos paradoxos. Neste século, queridos, eu e você precisamos desesperadamente ouvir essa voz, a voz de Deus que traz consigo essas características, para que haja no seu coração glória, glória, hosanas. Pai, eu não sou religioso, eu quero ser um homem, uma mulher espiritual, eu quero amar o Senhor, eu quero entender quem Tu és, Pai. Eu quero adorar-Te na beleza da Tua santidade. Eu não quero vir à igreja movido pela religiosidade ou pela obrigação religiosa. Eu quero ser um adorador que adentra por aquelas portas, entra nesse lugar, abraça os irmãos e vem aqui a manifestação da glória do Pai. E sabe, queridos, eu creio integralmente que na adoração do povo de Deus, Deus desce à terra, manifesta a sua glória. E sabe o que acontece, queridos? A cura emocional, a cura física, a cura mental, a restauração de alma, de propósito. Os neurônios são interligados e sanados como manifestação da glória do Pai. Porque há um povo aqui ávido em conhecer a glória do Pai, em ouvir a sua voz, sair da esfera da religiosidade e mergulhar na profundidade da espiritualidade. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos desesperadamente dizer: Pai, fala comigo, Senhor. Eu não consigo viver um dia sem ouvir a Tua voz. Eu sei, Pai, que basicamente a Tua voz vem através da Tua palavra e do sussurrar do Teu Espírito. Qualquer outra voz que não corresponda à palavra e o manifestar do Teu Espírito não é a Tua voz. E se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse, fundamentado em Cristo, na Sua palavra e na unção do Espírito Santo, diga-lhe, anátema. Não é esse evangelho. O evangelho que nós abraçamos, que essa igreja abraçou, o Deus que nós abraçamos e estamos
incentivando vocês, queridos irmãos, e aqueles que nos assistem, a abraçar, é o evangelho relacional, proposital, revelado através da palavra do Espírito Santo e que coloca eu e você num patamar não litúrgico, não de cumprimento de ortodoxia ou tradições religiosas, mas nos coloca num patamar, num nível de relacionamento pessoal, íntimo, profundo, significativo e transformador com um Deus que fala. Que Deus fala o teu coração. Que o Deus eterno ilumine a tua mente. Que o Deus eterno, com a sua voz majestosa, sublime, o mesmo Deus que lá no passado diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde estás é terra santa. O mesmo Deus que lá no passado diz: Noé, tenho visto que és um homem íntegro dentro de uma geração corrompida e maligna, vou te usar. O mesmo Deus que diz: Abraão, sai para fora que eu vou te mostrar. Quantas estrelas, assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. O mesmo Deus que disse: Elias, Elias, que fazes na caverna? Ouça a minha voz, e a minha voz vai produzir vida, restauração e transformação no seu mundo interior. O mesmo Deus que manifestou-se no Sinai com trovões, relâmpagos e terremotos, o mesmo Deus que fala agora no Monte das Oliveiras, dizendo: Bem-aventurados sois vós, pobres de espíritos, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos maltratarem e disserem mal a vosso respeito. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Amados, é fabuloso. O cristianismo é a única vertente de fé religiosa que é os céus se comunicando com a terra e não a terra em busca dos céus. É o Deus por nós, é o Deus conosco, é o Deus em nós, amados. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E vocês precisam dele, porque ele falará convosco, agirá em vós e vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos fará capazes de ouvir e discernir a minha voz, e eu estarei com vocês. Amém, queridos? Querida igreja, em nome de Jesus, ouça a voz do seu Deus. Vamos orar, queridos?